Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast Conversa e mesmo com mais de uma semana sem publicar novo episódio, continuamos em número 1. Muito obrigado a vocês. Vocês são quem faz este podcast um sucesso. E, portanto, se estás no YouTube, não te esqueças de subscrever, deixar o like, comentar alguma dúvida, alguma questão e também de sugerir aos teus amigos. Se estás no Spotify, segue, partilha este episódio nas stories do Instagram, identifica o podcast Conversa, faremos a repostagem. Se estás no Apple Podcasts, bem, é assinares e é deixares as estrelas que tu achas que merece este podcast e partilhares com os teus amigos, claro está. Ora bem, tivemos nesta semana esta questão toda do Governo e de ser constitucional ou não constitucional esta medida. Vamos por partes. Os votos que tinham ainda estado a ser contados para tanto o círculo da Europa como para o círculo fora da Europa já foram contabilizados, mas tivemos muitos solavancos. Ora bem, há aquilo que é importante dizer é que a abstenção ainda conseguiu aumentar, porque ainda faltavam contabilizar estes. E, portanto, tendo em conta que em 2015 11% dos, vamos dizer, imigrantes votaram, né, a comunidade portuguesa votou que está imigrada, neste ano pouco mais de 10%. Portanto, conseguimos ainda piorar mais. Aquilo que houve, esta questão toda do recenseamento automático fez com que muitos imigrantes que não estavam, que naturalmente não votariam e também não estariam eventualmente interessados em votar, passassem a constar nos cadernos. Obviamente que isso faz com que então aumente ainda mais a abstenção. Todavia, tivemos muitos problemas porque a África do Sul, por exemplo, não enviou os boletins de voto, ou os extraviaram-se, foi assim uma polémica qualquer. Depois tivemos muitos boletins de voto que estavam abertos, outros estavam rasgados, danificados, molhados. Enfim, tudo aquilo que podia acontecer de mal e de complicar as contas, aconteceu. E aqui é que está o verdadeiro problema e daí a intervenção neste momento do PSD. Aquilo que aconteceu foi que algumas mesas de voto validaram, outras não validaram estes votos que chegaram fisicamente extraviados. Os apareceram rasgados e tudo isso. A questão é, tinha que haver um padrão para todos. Foi uma maratona na contagem dos votos em Lisboa. E, portanto, o grave aqui foi o facto de as mesas não terem sido todas unânimes na questão de se está rasgado é voto nulo, se está danificado é voto nulo, ou conta para a abstenção, ou não é contabilizado sequer. Houve aqui muitos problemas. E aqui é o problema, é que nós temos que solucionar as questões de uma forma padronizada. Isto é, tem que haver um caderno de encargos em que todas as mesas se comportem da mesma forma. Porque se há uns que votam de uma maneira, há outros que votam de outro, meus amigos, então não estamos a cumprir tudo. Porque eu sei de casos em que houve pessoas, portanto, atualmente já não se vota com o antigo cartão de eleitor, mas eu vi muitas pessoas, sobretudo pessoas de idade, que votaram com o cartão de eleitor. E, portanto, temos aqui um problema, que é, afinal, votamos ainda com o cartão de eleitor, votamos apenas com o cartão de cidadão, ou seja, é preciso que as mesas de voto sejam esclarecidas as suas competências e que aquilo que a mesa 1 adopta é aquilo que a mesa 1000, vamos supor, vai ter que adotar. Portanto, padronizar tudo isto para que não haja estes conflitos. E lembra-se quando eu vos dizia que o voto descarregado tem outro peso que não tem a abstenção? Recordam-se isso, certo? E justamente temos o PSD a dar uma vez mais razão aqui ao podcast Conversa. Portanto, o PSD quer que os votos que são extraviados sejam contados como abstenção e não como votos nulos. O que é que isso faz? Do ponto de vista da atribuição de mandatos, não altera rigorosamente nada, porque a percentagem não dá para alterar tal coisa. Mas, certo é que o PSD iria subir umas décimas a sua taxa de eleitorado. Ou seja, em vez de ser, se não me engano, 27,5, passaria para 27,9, algo assim de género, ou 27,95. É um número assim de género, que agora não me estou a recordar. Mas percebem qual é que é aqui o ponto? É que a abstenção favorece justamente os partidos. E, portanto, é preciso que vocês descarreguem sempre o vosso voto para que estes cálculos e para que estas coisas de eu perdi por não sei quantos votos. Não, mas afinal, se formos a contabilizar bem, eu apenas perdi por este. Temos que evitar que hajam as desculpas de mau pagador. E, portanto, uma vez mais, queria-vos lançar esta nota daquilo que eu já vos tinha dito, inclusive no apelo ao voto que eu vos tinha dirigido. E, portanto, uma vez mais, o podcast Conversa tem razão.
Hoje vamos falar então sobre o governo. E eu falei convosco durante esta semana nas redes sociais a pedir-vos para que vocês deixassem o vosso comentário sobre, ou dúvidas que vocês tinham sobre este governo. Primeira pergunta vem do Jorge, da A Culpa é do Cavani, um podcast que também faz parte da plataforma Podcast Portugal. Jorge, obrigado pela tua pergunta, que coloca a tónica de: faz sentido o nepotismo existir num tempo pós-monárquico? A verdade é que não faz sentido, é verdade. Mas a questão é que quando nós temos a classe política, vamos dizer, a elite, vamos dizer, a casarem-se uns com os outros, e que veem os partidos e veem as jotas como um sítio também para constituírem família, isso torna-se muito complicado, porque depois acontece aquilo que, por exemplo, aconteceu, curiosamente, na França, quando foram as eleições internas do Partido Socialista Francês em 2011-2012, em que tanto François Hollande, que veio a ser presidente da França, como Ségolène Royal, que era a mulher dele, concorreram os dois à liderança do Partido Socialista Francês. E houve alguém, que eu agora já não me lembro se foi o Nicolas Sarkozy ou se foi o Silvio Berlusconi, mas eu acho que foi o Sarkozy, que disse: bom, os dois estão-se a candidatar, afinal quem é que vai tomar conta das crianças? E este aqui é o problema, é que as pessoas até podem ser competentes, mas depois tudo isto que é a ligação direta, laços familiares, laços de amizade, isto torna-se mesmo muito, muito complicado de se perceber a fronteira e onde é que começa a amizade e onde é que começa a competência. É muito complicado. Mas obviamente que aquilo que mais se quer é que não haja interferências, ou pelo menos que, se as pessoas estão ligadas, que não haja uma clara favorecimento familiar a partir das funções que têm. É tão simples quanto isto. E nós tivemos este caso do governo que cessou, muitos casos, muitos soundbites sobre isso, que, na minha opinião, vieram prejudicar muito o Partido Socialista. Sobretudo nas últimas semanas começou-se a falar mais de tanques, as pessoas começaram a se lembrar um pouco mais, e a tal maioria absoluta que António Costa secretamente queria tanto, acabou por não a ter. Portanto, não faz sentido que no regime pós-monárquico exista nepotismo. É preciso termos a noção da competência que cada um deve ter. Depois, o João Silva, do podcast também, do outro podcast, que é o À Vontadinha. Portanto, vamos aqui às respostas à vontade, mas não à vontadinha, mas é um podcast que eu sugiro que vocês ouçam, também faz parte da plataforma Podcast Portugal, em que ele pergunta: são necessários tantos ministérios? Ora bem, estamos a falar de 19 ministérios. É o maior número de ministérios que existem até ao momento, na democracia portuguesa. Portanto, desde 1976 que não havia um número tão elevado de ministérios. E isto prende-se com o facto de coesão territorial e planeamento do território estarem divididos. Portanto, eram apenas um só governo, passam a ser dois, por exemplo. Portanto, mas nós vamos falar aqui dos vários ministérios que vão existindo e falar também de quem são os personagens. E, portanto, é por aí. Se são precisos tantos ministérios... bom, eu quero lembrar-vos de, no caso da França também, que na altura com Mitterrand, portanto, o único presidente da República Francesa socialista antes de François Hollande, que ele tinha uma proposta de campanha que era criar um Ministério dos Tempos Livres. O Ministério des Loisirs, por exemplo. Portanto, os ministérios nós acabamos por dar o uso que nós achamos que eles devem ter no momento. Por exemplo, quando vem PSD, regra geral, o Ministério da Cultura deixa de ser um ministério, passa a ser uma Secretaria de Estado. E isto nós vemos sempre que, governos de direita não gostam da cultura porque passam do Ministério para a Secretaria de Estado. Reparem, são tudo questões que nós têm a ver com a própria Constituição e o próprio pensamento político de cada partido e a sua linha ideológica. Portanto, podem dizer, jobs for the boys. Pode ser uma das análises, mas não acredito que seja a mais correta. Eu não estou aqui a defender o governo, atenção. Até porque acho que não era necessário, honestamente, não era necessário ter-se feito esta transfiguração. Eu acho que planeamento e coesão territorial têm que estar no mesmo lugar. Depois tivemos a agricultura, tivemos a questão da floresta a sair da agricultura para passar a ser gestão do ambiente. Mas isto são passos, são questões, são temas
que são abordados. Portanto, não é o Ministério, não se passou a criar o Ministério das Florestas ou o Ministério da Civicultura ou o que quer que seja. Mas são concepções ideológicas partidárias que mudam sempre. E, portanto, os governos e os seus líderes, portanto, o Primeiro-Ministro, fará deles aquilo que achar. Agora, a nível de soundbite é muito fácil dizer, bom, mais gorduras do Estado. Não é? Portanto, é por aí. Qual o motivo da escolha? Portanto, agora é do Gonçalo Dias, que pergunta qual o motivo da escolha de Maria do Céu Albuquerque, desconhecida do setor, para Ministra da Agricultura. Ora bem, Gonçalo, ela não é totalmente desconhecida do setor. Ela era, até agora, Secretária de Estado para o Desenvolvimento Rural. Portanto, está dentro da temática. Não vais-me dizer, sim, mas eu nunca vi a senhora acabar batatas ou o que é que seja. Tudo sem problemas quanto a isso. Ela foi também Presidente da Câmara de Abrantes. Também já esteve envolta em polémicas por causa de fundos comunitários e tudo mais. Portanto, é algo que nós vamos ter que aguardar nos próximos dias também para ver, afinal, como é que está essa investigação. A questão é que começámos agora ao governo e já temos casos quase de polícia, por assim dizer, de dinheiros mal aproveitados, gestão danosa, enfim, aquilo que vocês quiserem chamar, já temos tudo para contar aqui. E isto é importante nós falarmos então aqui do quê? Ela, portanto, fazia parte do desenvolvimento rural. Portanto, quanto a mim, reparem, muitas vezes um secretário de Estado faz mais trabalho do que um próprio ministro. Porquê? Porque o ministro... Eu vou depois explicar aqui uma coisa, que é... O António Costa gera, por assim dizer, todos estes ministros. Portanto, todos estes ministros obedecem diretamente a António Costa. Mas cada ministro, portanto, cada ministro vai ter uma ramificação em que cada ministro vai contratar, vai criar secretarias de Estado, de acordo com a própria linha programática que esse ministro tem, vai criar secretarias de Estado que obedecem a esse ministro. Portanto, muitas vezes o trabalho do ministro, eu não estou aqui de forma nenhuma a desvalorizar, mas é também gerenciar isto. E, portanto, ele delega funções específicas a cada uma das pessoas. Portanto, aqui, o caso da doutora Maria do Céu Albuquerque ter sido secretária de Estado de Desenvolvimento Rural, não me indica que ela não tenha conhecimento no campo. Eu sei que muitos jornais vêm dizer que ela não tem experiência nenhuma, deviam fazer mais investigação, honestamente. Porque senão estamos a fazer aqui contra-informação, que não é o propósito. Depois temos mais uma questão, aqui só sei que é o JJ Cunha, porque é no Instagram, que coloca: os ministros não deveriam ser escolhidos pelas suas competências técnicas para a pasta que vão desempenhar e, pelo contrário, são sempre os mesmos rostos a saltar de pasta em pasta. E assim chegamos ao final das perguntas do público. E, portanto, o que é que nós podemos dizer então disto dos tecnocratas? Esta questão toda dos tecnocratas é sempre uma boa questão, que levanta se nós devemos escolher sempre os melhores. Mas também há aqui uma outra competência que já vamos falar mais à frente, por causa de uma nova ministra também, que não tem ligações ao PS, mas está lá, e podemos eventualmente chamá-lo de tecnocrata. Aquilo que é preciso nós termos num governo é, sobretudo, confiança política. E aquilo que nós falamos muitas vezes é: o Primeiro-Ministro retirou a confiança política a X pessoa. E isto é o mais importante no final de contas. Porque, como eu estava a dizer, existem secretarias de Estado. Portanto, o Ministro pode ser o melhor manager e ter secretários de Estado que façam melhor o trabalho deles. É uma das vertentes. Eu, pessoalmente, acho que não. Acho que nós devemos apostar sempre nas pessoas que são mais capazes, aquelas que melhor servirão o país. Todavia, temos depois esta questão toda de mas criar os melhores. Pode estar no PS, outro pode estar no Bloco de Esquerda, outro pode estar no PSD, outro estar no CDS. Não sabemos onde é que estão os melhores, percebem? E, portanto, é isto que muitas vezes balanceia, não é, nas mãos daqueles que são os líderes. E, portanto, é algo que eu exploro num artigo que agora assino para o jornal Ponto e Vírgula, da Universidade Católica. Portanto, sugiro que vocês leiam esse jornal. Tem lá um artigo meu justamente a falar do novo governo e, portanto, a entrar em mais detalhes disso. Portanto,
Acho que sim, acho que todos devem ser reconhecidos pelo seu mérito e não apenas saltar de pasta em pasta. Tivemos aqui algumas pessoas que foram promovidas. E é isto que eu vou falar também, que há pessoas que são promovidas, mas quer dizer, vêm de áreas que não eram bem a sua área, entendes? E portanto, mas lá está, volto a falar daquilo que muitas vezes mais pesa dentro de um partido, que é a confiança política. Ora bem, indo aqui àquilo que são os ministros, obviamente o Primeiro-Ministro António Costa. Mas temos agora aqui um outro ponto. É que em 2021, durante 6 meses, Portugal vai ter a presidência do Conselho da União Europeia. Portanto, vai ser António Costa. E para preparar tudo isto, né, portanto, para começar a andar nas reuniões todas da União Europeia, para saber mais dados e tudo mais, António Costa fez aquilo que se chamam 4 ministros de Estado. E estes 4 ministros de Estado nós podemos dizer que são os 4 braços direitos de António Costa. Em que à cabeça temos Pedro Cisa Vieira. O Pedro Cisa Vieira nós já conhecemos também dos casos das empresas, porque a mulher dele é gestora de uma empresa, que fazia coisas com o Estado, enfim. Todos nós sabemos essas histórias, como é que elas começam, como é que elas acabam. Mas isto tem aqui outra simbólica, que é, nós tivemos as declarações daquilo que são os líderes dos patrões, em que eles diziam que gostavam muito do Pedro Cisa Vieira. O Pedro Cisa Vieira vem do mundo empresarial. Mas querem que eu vos diga mais uma coisa? Pedro Cisa Vieira começou toda a sua vida política com António Costa. Foi António Costa que, em 1988, sugeriu para Macau Pedro Cisa Vieira, portanto, um aluno da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, dos melhores que por lá andavam. E, portanto, há aqui também aquilo que nós chamamos da confiança política e da fidelidade política que mais interessa. E eu digo, justamente nesse artigo de opinião, que este é um governo de combate. É um governo que tem que estar preparado para segurar todas as vagas. Porque neste momento, sem prova em contrário, não há acordos. Portanto, serão feitos, não há um acordo estrutural assinado como tivemos na chamada geringonça. Mas são sim acordos momentâneos que se vão ter no Parlamento. E aqui Pedro Cisa Vieira tem um outro lado muito mais de economia. Portanto, Ministro da Economia, como é óbvio, vai ser Ministro da Economia e da Transição Digital e Ministro de Estado. Portanto, vai ser um dos homens fortes de António Costa. Outro homem forte é também Augusto Santos Silva, que já cá esteve neste podcast, no episódio 25, sobre o dia 10 de junho, dia de Portugal. Augusto Santos Silva representa aquilo que é o setor mais central, mais centrão do Partido Socialista. Eu não vou dizer socrático, porque já não está no Partido Socialista, portanto duvido que ainda hajam pessoas dentro do Partido Socialista que se digam socráticos ou que já não tenham muita expressão como teriam antes, apesar de ainda me dizerem que existem vertentes guterristas, portanto António Guterres, enfim, já lá vão as décadas dos anos 90. A década dos anos 90. Portanto, mantém-se como Ministro dos Negócios Estrangeiros, é basicamente a voz da razão, é aquela voz experiente, moderada, e portanto vai ser também vai ser Ministro de Estado. Mariana Vieira da Silva, filha do antigo Ministro do Trabalho Vieira da Silva. E o que é que nós podemos dizer disto? Bom, ela também já era Ministra da Presidência, portanto acumula essa pasta, mantém-se a mesma, com também Ministra de Estado. Portanto, é aqui mais uma mulher forte no meio destes 3 homens, que fecha a lista com Mário Centeno. Há uma frase que ficou célebre nesta última semana, que foi mais Vieira da Silva, menos Centeno. Portanto, mais economia, menos finanças. É isto neste momento que se fala. Portanto, menos cortes e mais economia a girar. Vamos ver se tal ocorre mesmo assim. As empresas estão satisfeitas por enquanto. Os sindicatos já vieram começar a dizer, bom, nós vamos estar atentos e não nos interessa quem é que é as novas pessoas, e o que interessa é a linha programática que tem. E este é que é o ponto, percebem? É que não é muitas vezes a ideologia que o próprio Ministro tem, mas assim a confiança política que o Primeiro-Ministro deposita nele. E, portanto, percebem? É isto que eu estou sempre a dizer, que é mais uma questão de confiança política, porque ele obedece, do que propriamente ser tecnocrata ou não, como é óbvio. Portanto, o que é que mantém-se? Mantém-se João Gomes Cravinho como Ministro da Defesa Nacional, portanto, foi aquele que veio substituir Azeredo Lopes quando arrebentou a questão de tanques, portanto, e até o momento não houve nada por aí além. Eduardo Cabrita, que é aqui do Barreiro, por exemplo, aqui da Margem Sul,
mantém-se como Ministro da Administração Interna. A sua mulher, que era Ana Paula Vitorino, que era Ministra do Mar, já não o é. Já vamos ver quem é que vem a seguir. Uma ministra que esteve em risco de não estar foi Francisca Van Dunen. Francisca Van Dunen continua como Ministra da Justiça, portanto, também foi uma ministra que não houve assim grandes problemas nesta legislatura, tirando aquela greve dos juízes, mas nada por aí além. Temos agora aqui outra questão. Alexandra Leitão. Alexandra Leitão era uma das secretárias de Estado da Educação, em que portanto, também esteve envolta em muita polémica, e nós lembramos daquele episódio em que ela bateu em retirada quando estava a visitar uma escola, portanto, fugia para dentro do carro. Vai ser então agora Ministra da Administração do Estado e Administração Pública. Portanto, é mais outro governo que é feito. Eu não sei muito bem esta questão da modernização do Estado e a questão do Vieira da Silva da transição digital. Portanto, eu não sei muito bem o que é que difere, qual é que vai ser o aparelho diferente entre estes dois ministros. Vamos ver o que é que vem daí para a frente. Não vejo grande... não consigo justificar-os neste momento, não vos consigo dizer esta pasta existe porque... portanto, vamos ter que esperar ver o que é que esta pasta vai querer mesmo fazer, o que é que este Ministério quer fazer. Depois, Ministro do Planeamento, Nelson de Sousa. Portanto, mantém-se a mesma. Temos agora aqui a tal diferença que eu estava a falar de não ser o Ministério do Planeamento, mas sim do Planeamento e Coesão Territorial já não estarem juntos. E aqui sim eu não percebo é que não estão juntos. Podem dizer sim, mas é porque separados podem receber mais dinheiro do que recebiam se estivessem em conjunto. É uma das variáveis, mas não acredito que seja justificável para isso. Ministra da Cultura mantém-se a mesma, Graça Fonseca. Atenção, nada a ver comigo, ok? Portanto, não somos família. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Leitor. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Também não houve grandes alterações aqui. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. É uma cara nova. É uma cara nova ou velha, do ponto de vista que já estava na Secretaria de Estado do Turismo. Portanto, o que é que ela vem aqui trazer de novo? Nós sabemos que o turismo está a crescer ou não. Já vem alguns índices dizer que nós estamos em desaceleração naquilo que é o turismo em Portugal. Mas ela tem aqui uma série de valências, tais competências, por exemplo, vamos dizer, de estudo, ok? Ela fez uma pós-graduação, se não me engano, em questões do... Ela também foi inspetora do trabalho, por exemplo, portanto, está ligada àquilo que é o trabalho, apesar de ter estado muito, muito tempo ligado ao turismo, ter sido inclusive uma das vice-presidentes do Turismo de Portugal, em 2011, se não me engano, 2010, 2011. E, portanto, é isto que nós temos neste momento. Ou seja, poderá ser aqui uma ideia de o turismo é algo muito importante, ou o padrão do turismo é uma fatia tão importante no trabalho que é preciso regulamentar muitas coisas. E acreditem que no turismo, vamos dizer assim, no bolo do turismo, existem muitas profissões, existem muitas questões laborais que não estão asseguradas, porque houve um bombo tão grande, não houve legislação capaz de acautelar muitas coisas. Portanto, é preciso termos atenção a isto aqui também. O que é que já houve de problemáticas? É que, portanto, recordar testemunhos do passado, em que Ana Godinho falava no fórum em que desafiava basicamente um líder de uma empresa chinesa a usar Portugal como cobaia, como porta de entrada para a Europa. Isto não cai bem. Eu percebo, e ela veio justificar-se dizendo que era uma questão de mais investimento em Portugal, mais infraestruturas, no sentido de investir mesmo e não ser apenas um país de passagem. Portanto, investir e ficarem cá os investidores. O problema está que nós sabemos que a China está a comprar tudo em um par de botas. Usou a África como primeira porta, passando da África, obviamente, com Angola à cabeça, portanto, relações entre Angola e Portugal, entra em Portugal, de Portugal para o resto da Europa. Ora, isto aqui é que está o problema. É que nós temos a China a querer comprar tudo, no caso português, EDP, REN, barragens, enfim, vocês sabem as histórias todas, a seguradora, por exemplo, fidelidade, que isto não cai bem, entendem? Portanto, não há nada de errado naquilo que é um país ser cobaia do ponto de vista de receber mais, ser um país piloto, porque enquanto é um país piloto está a receber investimento, ok? É mais na questão do contexto. Portanto, é daqueles casos em que o contexto não foi feliz, a forma pouco ou nada importa nisso, portanto,
Passamos para a seguinte. Portanto, Marta Temido mantém-se como Ministra da Saúde. Portanto, nada de novo aqui. Já tivemos um bocadinho de experiência com ela. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes. Portanto, mantém-se o mesmo. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos. Ora, aqui o Pedro Nuno Santos, ele já tinha sido promovido no final da legislatura anterior. Portanto, quando houve aquela reforma, a remodelação do governo, foi daqueles que subiu, deixou de ser então o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, e foi nessa qualidade que ele esteve cá no podcast a falar-nos justamente sobre a geringonça. E é por esta questão toda da geringonça que acredito que ele não seja um dos ministros de Estado. Reparem, foi um ministro importantíssimo na legislatura anterior. Mas nesta legislatura, portanto, aquilo que é um claro sinal daquilo que António Costa levanta, não dá tanta importância a este ministro. Porque se fosse realmente para estar, ele seria um dos ministros de combate. E seria certamente um dos ministros de Estado. Um dos braços direitos. Há aqui uma questão que todos nós sabemos, que é, mais tarde ou mais cedo, Pedro Nuno Santos avançará com a candidatura a secretário-geral do PS. Representando uma facção mais à esquerda do PS. Portanto, tínhamos, como já falei aqui, de Augusto Santos Silva, representa uma facção mais ao centro, mais à direita do PS. E Pedro Nuno Santos representa a facção mais à esquerda do PS. E, portanto, é isto que nós precisamos de ter em conta. Que é, as circunstâncias mudaram. Não há aqui uma vontade aparente de se querer fazer uma geringonça tal como ela estava anteriormente feita, desenhada. Pedro Nuno Santos perde a sua importância. Mas é necessário que ele mantenha-se ali no governo, porque nós sabemos como é que são as ideias de ter os amigos por perto, mas os inimigos ainda mais perto. Eu não estou a querer dizer que António Costa e Pedro Nuno Santos se peguem à pancada todos os dias, como é óbvio, não é nada disso. Mas é no sentido de conseguir manter ali algum controle também e conseguir mantê-lo na sua esfera, no seu arco de governação, neste sentido. Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. Ora, esta ministra já deu o que falar, não por nenhum problema, mas por aqui também uma questão de incompatibilidades partidárias. Vamos pôr assim. Para onde começar? Ela era quem liderava a comissão, portanto, a CCDR, a Comissão de Coesão Territorial e Desenvolvimento Regional do Centro. Portanto, quando foram os incêndios de Pedrão Grande, ela foi a que mais destaque teve e foi com quem António Costa mais trabalhou. Mas é preciso recuar um bocadinho mais. Ela foi candidata e foi deputada municipal na Meda, portanto, no Conselho da Meda, pelo PSD. Mas foi na qualidade de independente. Já vamos falar mais dos independentes mais à frente, vocês já vão ver. Do independente. E Pedro Passos Coelho nomeou-a, portanto, na altura que era começar a enviar os boys todos para os sítios de destaque, não é? Apesar do governo cair dali a pouco tempo, mas era necessário começar já a colocar tudo e a enviar os boys para todos os lados. Aqui a ministra, esta atual ministra, vem ocupar essa CCDR. E ocupando essa CCDR, aquilo que nós temos aqui de importante é que houve alguns deputados, houve alguns militantes socialistas que fizeram inclusive já cartas abertas e tudo mais, porque não queriam Ana Abrunhosa como uma das membros, né, ministra do governo socialista, por ter sido do PSD. Portanto, não há nada atualmente. Portanto, aquilo que nós temos é uma atribuição do seu lugar por Pedro Passos Coelho, e depois temos aqui um reconhecimento do mérito por parte de António Costa. Portanto, temos aquilo que será a chamada pela competência. Portanto, aqui todos nós concordaríamos que ela seria excelente, porque esteve no terreno, sabe as questões que são necessárias de trabalhar no centro. Portanto, o centro é uma região muito grande, que vai do litoral ao interior. Portanto, tem conhecimento de muitas coisas e, portanto, para a questão da coesão territorial, eu acho que poderá ser uma mais-valia. Vamos ver como é que ela se vai aguentar, como é que o próprio Parlamento vai reagir a isso, sobretudo com a questão dos deputados do PSD. Como é que foi a saída dela do PSD ou não. Se foi limpa ou se não foi limpa. E voltamos agora ao outro independente,
que é o Ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, que vai substituir Ana Paula Vitorino, que era então mulher do Eduardo Cabrita, portanto, Ministro da Administração Interna. Ora, aqui o Ricardo Serrão foi eurodeputado pelo Partido Socialista e foi como independente. Não foi revalidado para estas eleições europeias, mas foi agora repescado para ir para o governo. Quem é este Ministro do Mar? Nasceu em Porto Alegre, mas sempre gostou do mar e, portanto, sempre procurou desenvolver a sua capacidade, o seu conhecimento no mar. Inclusive estudou em Liverpool. Portanto, no próprio Parlamento Europeu estava nas comissões relacionadas com o mar. Portanto, podemos chamá-lo aqui um tecnocrata. Mas reparem que ele é independente. Mas também é independente de Tiago Brandão Rodrigues, por exemplo. Não é? Que não faz parte, não é militante do Partido Socialista, mas, no entanto, foi cabeça de lista do Partido Socialista a Viana do Castelo. Portanto, esta questão toda dos independentes vão nas listas, mas não são militantes dos partidos, mas representam os partidos sempre. E, portanto, esta questão de... foi o Público que escreveu uma notícia a dizer e tal, dos 19 ministros, 10 são independentes. Mas se nós formos a ver quem é que são esses independentes, se calhar não é assim esse número tão bonito como o Público quer fazer parecer. Mas é o Público. Mas vem a reforçar que agora 6 ministros, portanto, antigamente tínhamos 3 ministros que faziam parte do Secretariado Nacional do PS, agora temos 6 ministros que fazem parte do Secretariado Nacional do PS. Portanto, não há assim tanta independência quanto isso. Portanto, não pensem que isto agora é uma lavagem, um banho de ética, ou o que vocês queiram chamar. Porque não é. António Costa percebe que durante estes 4 anos tem que ter os melhores consigo, tem que ter aqueles que são os tecnocratas, tem que perceber quais são aqueles que vão fazer equilíbrios de força no Parlamento, quem é que vai causar problemas numa pasta, quem é que não causa problemas no outro. Ele procurou limpar um bocadinho o nepotismo pelo menos nesta primeira fase, dos ministros. Portanto, não há ministros neste momento que sejam irmãos, filhos e maridos e mulheres, não há. Portanto, Ana Paula Vitorino saiu, Vieira da Silva também saiu, ficou a filha, e Ana Paula Vitorino ficou o marido, o Eduardo Cabrita. Portanto, está feito. Portanto, esta limpeza está. Agora, vamos ver, a nível das secretarias de Estado, que faltam ainda continuar, porque o governo tem que ser devidamente empossado, e o Parlamento também tem que ser, tem que tomar posse, os próprios deputados também têm que eles próprios irem tomar posse. Portanto, tudo isto, precisamos de realmente perceber que isto vai ser um embate de 4 anos. Vão ser 4 anos em que o Partido Socialista vai estar a fazer a corda à esquerda, a corda à direita, e não sei muito bem para onde é que isto vai. Mais ainda com o facto de termos eleições internas do PSD, que também não sabemos quem é que ganha. Portanto, neste momento, quem são os candidatos já anunciados? O Rio está no silêncio, mas é provável que avance. Luís Montenegro, portanto, que não gosta do PS, e Miguel Pinto Luz, portanto, vice-presidente da Câmara de Cascais, né? Cujo presidente é o Carreiras, Manuel Carreiras. Portanto, são estes os candidatos que nós temos no PSD. Não sabemos qual é que vai ser o posicionamento. Miguel Pinto Luz ainda pouco disse sobre posicionamentos com o PS, mas obviamente que a nível do seu discurso interno vão todos eles rejeitar quaisquer acordos com o PS. Mas depois aquilo que importa é a prática. Uma coisa é certa, se ficar o Rui Rio, vamos ter o Rui Rio a concordar muitas vezes com o PS. Porque o próprio David Justino, que é sempre porta-voz, basicamente, veio dizer que não vale a pena chumbarmos coisas só porque sim, se há propostas que se aproximam da nossa proposta. Há aqui uma outra questão, que é, nós há 4 anos atrás amadurecemos com esta questão da geringonça. Amadurecemos do ponto de vista da democracia, em que percebemos que não tem que ser um partido que ganha, que gera tudo sozinho, que ganha as eleições e manda no país. Tem que haver diálogos. E também temos que perder um pouco esta ideia de que o partido está no governo e todos os outros querem mandá-lo abaixo. Não, pode haver concórdias. Porque, repara, se alguém tem uma melhor proposta do que eu, qual é o problema de eu dizer que aquela proposta é melhor? Não há problema nenhum com isso. E isso nós temos, neste momento, Portugal está a amadurecer mais o seu Parlamento, está a amadurecer muito mais a sua democracia. E este é que é o ponto, é isto que importa.
E estamos a chegar a isso. Estamos a chegar um bocadinho tarde comparativamente com o resto da Europa. E, portanto, a nível de ministros está tudo, porque depois mantemos Duarte Cordeiro como Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, vai ser importante. Portanto, Tiago Antunes é Secretário de Estado da Presidência, também é Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, o Tiago Antunes, e o André Mós Caldas é Secretário de Estado da Presidência e do Conselho de Ministros. Portanto, fica assim concluída a distribuição de pastas. Agora, vamos ver, a nível de como é que vai ser esta presidência de Portugal do Conselho da União Europeia, que não vejo que vá causar assim grandes problemas no agendamento da nossa política nacional. Vamos ver também, porque vão haver eleições presidenciais a meio desta legislatura, vai ser interessante de vermos isso também. A crise económica poderá vir aí, 2021, 2022, dizem alguns analistas de economia que a crise virá e que será muito mais forte do que a outra. Portanto, percebem porque é preciso revestir tanto este navio, este porta-aviões, para que sobreviva ao embate. Vamos ver agora como é que Chega vai se comportar, como é que a Iniciativa Liberal se vai comportar, como é que o LIVRE vai se comportar, porque são estes 3 novos partidos que nós ainda não conhecemos bem as suas táticas. Portanto, vamos ver. De reações apenas tivemos da Mariana Mortágua do Bloco de Esquerda a dizer que não estava muito confortável com Ana Godinho, por aquelas declarações que eu vos disse, né, da questão de usar Portugal como cobaia. Eu duvido que haja alguém que goste dessas declarações. Volto a dizer, são declarações infelizes pelo contexto e não tanto pela forma. Se é que me faço... Pelo conteúdo, quero dizer. Portanto, não há muito mais a dizer. Agora é esperar pelas Secretarias de Estado, porque, como eu vos digo, os ministros têm um certo patamar, mas quem depois realmente opera são os Secretários de Estado. Portanto, tenho a agradecer-vos a vocês, uma vez mais, por terem estado aqui em debate, através destas perguntas que vocês vão colocando. É isto que eu quero que nós façamos mais vezes. É mais contacto, mais diálogo, para podermos estar, para que este podcast possa ser cada vez mais um podcast que vocês gostam e que vocês também fazem parte deste podcast. Eu quero que vocês estejam aqui deste lado, por assim dizer, que vocês estejam presentes, que façam as perguntas, que é tão difícil hoje em dia falarmos de política e eu já vou fazendo isto daqui a pouco, há 3 anos, e é uma coisa que eu adoro, é falar sobre política, adoro tudo isto que está aqui a ser falado. Do ponto de vista da ciência política, queria ainda tocar na questão do governo e de Marcelo Rebelo de Sousa ter dado posse ou ter indigitado o Primeiro-Ministro. É um erro do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da ciência política, porque estamos a falar ainda de 1 milhão de eleitores que estão no estrangeiro. É 1 milhão que nós temos que respeitar. E, portanto, esse 1 milhão vale 4 deputados. Pouco mexe nas contas, é porque foram mais 2 deputados para o PS, mais 2 deputados para o PSD. Portanto, em termos práticos, pouco mexe nesta questão. Apenas reforça mais a posição do Partido Socialista à esquerda. E, portanto, aqui o que está errado é do ponto de vista da Constituição, porque o Governo só pode ser digitado, o Primeiro-Ministro só pode ser digitado, depois de se verem-se os resultados eleitorais. Não sabemos até ao momento, quais é que eram os resultados eleitorais. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa, dizendo-se garante da Constituição e sendo ele também o homem das leis, como é que isto lhe passa? Como é que isto lhe passa? Quer dizer, não faz sentido nenhum. Podem dizer, ok, mas temos a questão agora das comissões europeias e dos conselhos da Europa e dos governos que têm que estar reunidos e tudo mais. Amigos, podia ir António Costa, eventualmente, ou Marcelo Rebelo de Sousa assumiria o seu papel. Porque nós não podemos ter esta questão do Presidente da República apenas fantoche e apenas um Presidente dos beijinhos e dos abracinhos hipócritas. Portanto, é isto que nós precisamos de ter. É mais seriedade, vigiarmos mais. A questão é que houve uma apatia por parte das pessoas nisto. Ninguém se revoltou. Quer dizer, é tomarem escolhas sem vocês antes terem falado. É quase como dizer, sim, mas afinal existe a democracia para quê? O que é que eu ganho em viver em democracia? Aparentemente nada. Mas bom, caros ouvintes, chegamos assim ao fim deste episódio. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam então de partilhar, subscrever,
e lançar algumas questões, algumas dúvidas que não tenham sido bem elaborados ou que alguma questão surja agora. Portanto, como eu digo de cor, como eu digo, e vocês já sabem de cor, até lá tenham boas conversas e a próxima temática, bem, estejam atentos ao Instagram que eu vou-vos propor umas temáticas e quero saber se vocês, quais das temáticas vocês mais querem. Portanto, é uma questão de vocês irem lá passar pelo Instagram do Podcast Conversa para vocês também poderem ir influenciando este podcast. Portanto, como eu costumo dizer então, agora sim despedir mesmo, até lá tenham boas conversas e não se esqueçam de ir vigiando o Parlamento.